Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e você sabe que nós já iniciamos a Lei da Adoração, uma lei interessante, uma lei em que os Espíritos dizem a Kardec da importância de nós adorarmos a Deus. O que é essa reverência, essa adoração, essa ligação com a divindade? Então, nós iniciamos nesse assunto no programa anterior, você poderá assisti-lo e hoje daremos continuidade nesse tema. Fique conosco, pegue seu caderno, seu livro dos Espíritos, porque o tema é bastante interessante, tenho certeza que você vai gostar. E quando nós estudamos, principalmente quando nós temos um caderno, nós fazemos as nossas anotações, os nossos livros, nós conseguimos absorver melhor esse conteúdo, captar melhor, inclusive guardar também esses ensinamentos. Então, é muito importante termos esse bloco de anotações, esse local onde nós nos dirigimos e temos um breve resumo ou uma pequena frase que seja mesmo no seu Livro dos Espíritos, lá na parte de cima ou na lateral, você escreve alguma coisa que você acha, uma frase que resuma um pouco daquilo que está sendo dito. Tudo isso vai te ajudar, porque futuramente, se você precisar falar sobre o assunto, ou se você quiser relembrar o tema, você folheia o seu livro e você vai ver que as coisas ficam muito mais simples. Você vai bater o olho ali naquilo que você escreveu, você já sabe do que se trata aquele trecho, aquele capítulo, e assim facilita bastante, tá bem? Vamos dar continuidade. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É uma alegria sempre dar continuidade ao tema do Livro dos Espíritos, que está certamente ligado ao que todos nós sentimos. Nós já vimos no programa anterior que os Espíritos dizem que não existe na Terra, em toda a sua história, nenhum povo que fosse ateu. Porque essa é uma lei inata, uma lei que vem de cada um de nós, porque somos originários da força cósmica. E esta força cósmica é aquela que nos criou. E para você entender isso, basta você pensar no seguinte: você pode não conhecer a origem das pessoas com quem você se relaciona. Você pode não saber se elas vieram de uma nação distante, de um outro estado. Se você tiver curiosidade, talvez pelas aparências físicas, você possa deduzir que foram herdeiros genomênicos ou fenomênicos de pessoas que vieram de regiões diferentes da sua. Porém, você não vai duvidar nunca que aquele ser que você está com a convivência próxima, você nunca vai duvidar que eles nasceram de outra coisa que não um homem e uma mulher. Certamente. Não adianta você perguntar para ele que bicho foi que pariu você. Mesmo que ele não conheça, você não vai fazer essa pergunta nunca. Por quê? Porque um ser humano naturalmente decorre de outro ser humano. Você sabe disso. Qualquer pessoa sabe disso. Você pode não saber quem é o pai, quem é a mãe, que lugar que ele nasceu, de onde que ele veio, de que país, mas você sabe que quem gerou aquele corpo foi um outro ser humano. Isso é inato, você não tem dúvida. Assim também poderemos fazer uma ilação, uma comparação com essa adoração inata, porque nós sabemos que fomos criados. E nós não temos capacidade de criar. Portanto, em nós é natural, como disse o programa anterior, que nós tenhamos essa veneração, ainda que a gente não saiba expressar de uma forma mais requintada, mas nós sabemos que viemos de alguma outra força superior a nós. Portanto, mesmo quando as pessoas digam assim, eu não acredito em Deus, não importa. No fundo, como espírito, ela sabe que ela não criou a si mesma, que ela é fruto de uma inteligência superior. E que, por orgulho talvez, ou por não querer ceder ao reconhecimento da sua transitoriedade biológica,
é que a pessoa diz que não acredita. Só que não é, essa é uma atitude forçada, é uma atitude intelectual, não é uma atitude essencial. Porque essa pessoa, a hora que o avião estiver caindo, a hora que o navio estiver afundando, ela não vai dizer, graças a Deus, eu não acredito em Deus. Não. Ela estará procurando respaldar-se de alguma força superior. Você verá agora o nosso primeiro slide desse capítulo 2 do programa de hoje. Vamos lá? Essa bela imagem, como vocês podem ver, nós temos várias pessoas em adoração, orando, se conectando à divindade, elevando os braços a Deus, cada um à sua maneira. Alguns impõem as mãos, elevam as mãos para o céu, outros reúnem as mãos num ato de conexão, de sintonia com a divindade. Nós vemos também essa bela escada que simbolicamente a escada que nos leva a esses planos superiores, ao plano mais elevado. Então, todos eles, né, envolvidos nessa atmosfera, nessa gratidão a esse ser superior, a essa divindade, a essa energia maior que nos criou, que nos envolveu, que é a causa de tudo no nosso universo. Nós pusemos essas imagens porque nós vamos aprender que na lei de adoração nós podemos fazer 3 coisas. A primeira, pode voltar a imagem, por favor. Nós temos a adoração que pede, você vê o pedido com as mãos ali espalmadas à superfície, né, da divindade, pedindo, por favor, põe aqui alguma coisa. Pedir é uma das formas de nos ligarmos a Deus. A segunda é agradecer. Quando você vê a pessoa de mãos postas, de olhos fechados, como dizendo obrigado, Senhor. Inclusive, em algumas culturas, a colocação das mãos juntas e a cabeça reverente é um sinal de agradecimento. Agradecer pelas bênçãos recebidas. E, por fim, os 2 de baixo estão louvando. Ó Senhor, a nuvem, o céu azul, a planta verde, o alimento, o ar, ou a luz do sol, o calor, todas as belezas que nos esperam, são atos de louvor. Então, essas são as 3 formas de nos conectarmos com a divindade. Pedir, agradecer e louvar. Então agora a gente vai dar continuidade a este capítulo 2 com o primeiro slide de hoje. Vamos lá? Pergunta 654. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Olha que pergunta interessante. Kardec quer saber justamente isso. Tem uns que adoram de um jeito, tem outros que adoram de outro. Deus tem preferência? Para Deus, é melhor adorar de um jeito, adorar de outro, ajoelhado, pôr a cabeça na parede, pôr a cabeça no chão, fazer o sinal, dar dinheiro, reverenciar, dar 3 pulinhos, dar volta, acender vela, pôr um pano na cabeça, vestir um paletó, usar gravata, essas coisas. Branco. Elas têm uma diferenciação no gosto divino e Deus prefere que as pessoas o adorem de uma forma e não de outra. Vamos ver a resposta maravilhosa que os Espíritos dão. Veja só. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, àqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimem. Veja só, esse é o primeiro slide. Depois nós vamos ter mais 2 na sequência, mas vamos comentar esse primeiro. Olha só, Deus prefere os que o adoram de maneira sincera. Não é aqueles que fazem cerimônias. Aqueles que fazem o bem, evitando o mal. Ele prefere estes aos que acreditam honrar Deus por meio de cerimônias, mas que eles não se tornem nem melhores para os seus semelhantes. Nada, em nada. Então, fazer parte de rituais, bater no peito, gritar o nome do Senhor e continuar sendo mal,
não agrada a Deus. Agrada a Deus aquele que, sendo humilde, que sendo simples, que sendo pobre, que sendo mesmo rico, mas é sincero. Este sim. É então a essência que agrada a Deus e não a aparência. É o primeiro tópico que tiramos daí, deste slide que você vai ver novamente na tela. Ele continua: todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Deus chama para si todos aqueles que seguem suas leis. Não importa qual seja a maneira pela qual se exprimem. Aquele que não tem senão a piedade exterior é hipócrita. Aquele em que a adoração é apenas uma afetação e está em contradição com sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens desse mundo, eu lhe digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. E obviamente nessas condições, Deus não pode ficar feliz com um falseta, com um indivíduo mentiroso, que pensa que ele é capaz de enganar a Deus com as oferendas, enquanto que seu coração e seus sentimentos se opõem a isto. Nós vemos, às vezes, nas instituições religiosas, problemas entre os frequentadores, entre os trabalhadores, ciúminhos tolos, competições de postos, interesses de estar acima ou abaixo, de fazer conluios, conchavos, panelinhas, para ficar uns contra os outros. Vocês acham que é isso? Que Deus gosta disto? Que os espíritos não estão sabendo? Como que nós vamos encarar a divindade? Como disse lá no programa anterior, quando você quer adorar a Deus, tenha noção de fazer todas as coisas com a ideia de que um Senhor está te observando. Então, você acha que dentro da religião, não importa qual seja, não tem testemunha sabendo que você é o fofoqueiro, que você é o intrigueiro, que você é o ambicioso, que está espalhando notícias ruins para seus irmãos se colocarem a seu favor e contra alguém? Ou você está na religião com o desejo de mandar. Tem um monte de gente assim nas igrejas, inclusive nas casas espíritas. Eu sou o coordenador, eu sou o diretor, você tem que me obedecer. Como se ele transferisse para a casa de Deus aquela hierarquia militaresca ou teológica ou religiosa das religiões dogmáticas, em que existe uma autoridade. E essa autoridade tem que ser obedecida cegamente, ninguém pode perguntar nada. Então, essa maneira ególatra denuncia quem assim se comporta, porque demonstra que essa pessoa está mais interessada na sua vaidade e no seu poder do que na obra de Deus. Então, Deus não pode se deixar levar por títulos que as religiões dão aos seus membros, em contradição à prática verdadeira. Na história humana, inclusive da arte, há uma situação muito bonita, que a Solange vai contar para nós, que envolve o espírito ou o pintor Van Gogh. Van Gogh, ele se tornou artista depois de já ter uma certa idade, depois dos seus 30, 40 anos, se não me engano. Mas antes disso, Van Gogh tentou ser pastor. Ele passou a fazer leitura da Bíblia, se dedicar a esses conhecimentos, e numa determinada fase da vida dele, ele foi prestar ajuda, como um pastor, ele tomou conta de uma pequena região. Só que Van Gogh, ele era tão dedicado, porque ele lia muito, ele estudava, e ele era tão sincero, ele era tão verdadeiro, ele amava a Deus, e as escrituras e todo aquele conhecimento, ele absorvia, ele era muito sensível, ele absorvia tudo aquilo, e ele era muito verdadeiro. Então, nos evangelhos, quando diziam que você tem que ser simples, tem que ser humilde, que você tem que ajudar o próximo como a si mesmo, ele começou a colocar isso em prática, mas de uma forma tão verdadeira e tão intensa
que os outros pastores começaram a ficar chocados, porque ele começou a viver entre os pobres, a comer com eles, a dividir tudo que ele tinha. Ele se despojou de tudo que ele possuía. Ele vivia na mais completa simplicidade. Então isso foi tão chocante para os demais pastores ali da região que começaram a ficar contrariados com a atitude que Van Gogh estava tendo. Seja santo, mas não seja tão santo. Não seja tanto assim. Põe aqui, ó. Seja santo, mas não seja mais santo do que nós, que somos os pastores mais velhos. Por quê? Porque o pessoal do povo via em Van Gogh o cristianismo real. Enquanto que os outros pastores viviam em certas pompas, tinham certos privilégios, como aliás até hoje acontece. Tire o saldo, tire o dinheiro, tire as vantagens, tire a casa, tire o carro pago desses que são ministros de Deus e veja quantos ficam. Quantos continuam sendo sem ganhar nada, por amor a Jesus. E é o que ele fazia. Então isso foi um impacto tão grande na comunidade que obviamente começaram os simples a dizer: ah, mas o pastor fulano não faz assim, o pastor Beltrano não faz assado. Começaram a pressionar os outros pastores que se diziam cristãos, mas que não eram na prática tão cristãos quanto Van Gogh. Começou a pegar mal para os outros pastores. E aí o que aconteceu? Esses pastores se reuniram e não, nós temos que dar um jeito, nós temos que tirar esse homem daqui. Ele não pode viver desse jeito, ele está acabando conosco. E assim foi. No final, Van Gogh foi afastado daquela região e depois ele saiu, ele parou Foi um dos traumas de um espírito elevado, de um espírito nobre, que quis viver autenticamente e que encontrou daqueles que tinham a profissão de fé declarada muito antes dele, que tinham feito estudos, seminários, que tinham títulos e que não faziam o que ele fazia. Encontrou neles a oposição. Olha só, se não é parecido com a história de Jesus. Quando Jesus vive de acordo com as leis do seu povo, isso ofende os sacerdotes que querem matá-lo para livrar-se de um ser muito superior a eles, que vai lhes fazer sombra, que vai demonstrar que eles são hipócritas. Isso está dito aqui nessa segunda parte. Mas a gente vai dar continuidade ainda no restante da pergunta. Solange, vamos lá? Exatamente, vamos seguir aqui. Deus que tudo vê, dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto. E assim será tratado no dia da justiça, se um cego... No dia da justiça. No dia da justiça. Se um cego ao passar o derruba, você o desculpa. Se é um homem que vê claramente, você se queixará e com razão. Não pergunte, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente. Porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma que em outro. Eu lhe digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. É na autenticidade, na sinceridade que Deus se sente comprazido. Não é na aparência, não é no vestimento, não é no chapéu, não é na posição que o corpo adota, não é no modo suntuoso de falar a palavra do Senhor, nada disso. Essa é uma fantasia que os homens vivem para se permitirem serem desonestos, mas bem trajados. Serem falsos, mas com aparências respeitáveis. Serem aparentemente admirados e, no fundo, serem bandidos, serem comerciantes. E isto nós encontramos diariamente, pessoas que querem se dar bem na vida, usando Jesus como escudo para fazer seus negócios por baixo do pano. São os sacerdotes do templo, modernamente disfarçados de terapeutas disso, terapeutas daquilo, de vendedores de esperança, de comercializadores da mediunidade, tudo isso que o Evangelho segundo o Espiritismo denuncia. Há essa denúncia clara. Os que vendem as suas percepções mediúnicas para entregar, mediante soldo, aquilo que deveria ser gratuito, são os mercadores do templo. E Jesus os expulsou de lá.
Lembra disso, né? Mas a gente vai continuar, né, Solange? Se você quiser comentar. E isso se estende não apenas a essas pessoas, mas a cada um de nós, nas nossas condutas diárias, constantes. Por isso que a gente tem que ter essa vigilância frequente, todos os dias, porque muitas vezes nós queremos parecer aquilo que nós não somos. Nós colocamos essa capa, não é, para que os outros achem que nós somos uma determinada pessoa, ou que nós temos uma bondade que nós não possuímos, ou que nós temos, enfim. E por isso essa importância de nós estarmos vigilantes para não cairmos nessa armadilha. Porque quando nós nos deixamos envolver, nós gostamos de colocar essa capa, essa coisa que faz com que a gente pareça aquilo que nós não somos. E se nós embarcarmos nisso, vai ser muito difícil depois nós sairmos dessa situação. Então, por isso que essa questão de vivermos de forma mais verdadeira, de mostrarmos realmente aquilo que nós somos, e se nós ainda não conseguimos ter essa noção de que nós ainda não atingimos esse ponto, mas não tentar nos camuflar ou colocar capas, colocar camadas que venham, né, demonstrar que nós somos mais importantes do que aquilo que nós realmente somos. E é por isso que é muito bonito esse trecho, porque ele nos exorta a essa verdade, viver com sinceridade. E é difícil, às vezes é difícil, porque muitos de nós têm fraquezas, têm defeitos, não quer mostrar isso, mas se nós formos verdadeiros, nós sabemos que nós vamos aprendendo com o tempo e vai chegar um momento que nós seremos realmente, nós demonstraríamos aquilo que nós somos, sem capas, sem atrativos, sem enfeites, vamos dizer assim. Nós seremos mais verdadeiros. E é isso que o Evangelho, é isso que os Espíritos falam para a gente. Afinal de contas, isso se dá porque nós estamos na carne, mas quando nós não estivermos mais encarnados, isso tudo é transparente. Então que a gente possa fazer esse treino já aqui, sendo verdadeiros aqui, porque quando a gente deixar o corpo físico do lado de lá, nós já estamos treinados, vigiando nossos pensamentos, sentimentos, não querendo camuflar nada, porque do lado de lá tudo fica aberto, tudo fica exposto, e aí nós vamos passar muita vergonha. Vamos ver aqui um tema muito interessante. Algumas pessoas, e isso também acontece na nossa instituição espírita, algumas pessoas, elas frequentam determinadas igrejas, mas que elas não acreditam na religião que elas vão. Ou elas vão em outras religiões nas quais elas creem, mas elas não querem que as pessoas saibam que elas vão ali. É interessante isso. Elas querem que aqueles que são seus parentes, os entes queridos mais próximos, continuem imaginando que ela respeita a tradição da família, aquilo que os avós ensinaram, que ela tem ainda reverência por aqueles ensinamentos, que ela já não acredita nada, mas ela finge acreditar. É interessantíssimo esse processo, porque o ser humano, ao invés de assumir a sua condição de um ser que aprende e que dá uma nova chance para pensar de outro jeito, às vezes fica naquela dependência emocional infantiloide, de a Bisa, se ficar sabendo que eu estou indo rezar para o mundo espiritual, ela vai ter um treco, vai ter um infarto, eu vou decepcionar minha mãe, meu pai, então eu vou no centro espírita escondido, vou tomar passe, mas ninguém pode saber. Ou então, eu não acredito nessas coisas religiosas que o pessoal das igrejas falam, mas eu vou lá porque lá tem gente importante, eu tenho uma alfaiataria, eles gostam de usar terno, eu apresento o meu cartãozinho, eles vão lá na minha alfaiataria, ou eles vão lá na minha casa de material de construção, e eles vão comprar material de mim, e foi ali que eu ganhei, fiz o meu pé de meia, eu não posso agora deixar lá, porque já viu, né? São os meus clientes. E aí vem exatamente a pergunta que você vai ver na tela. A pergunta que Kardec faz. Vamos lá. Pergunta 655. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma,
Quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma, ou seja, você vai praticar uma religião, mas que no fundo você não acredita. Só que você está fazendo isso por respeito, como disse o André, por respeito à sua família, por respeito às pessoas que você ama. Então, e até mesmo para que aquelas pessoas com as quais você convive, para que eles não fiquem escandalizados, não é? Ou seja, você não acredita? Como você não acredita? Como que você não quer seguir? Então, Kardec está perguntando se isso é repreensível, você atuar dessa maneira. Você fazer de conta, você fazer um teatro, para parecer que você é uma coisa que você sabe que você não é, com a intenção de não ferir suscetibilidades, ou com a intenção de não perder uma boquinha. Uma boquinha, sabe aquelas boquinhas boas? Então você continua fingindo que você é daquela crença para você continuar conferindo vantagens materiais. Qual é a postura que os espíritos compreendem e qual é a que eles condenam? Nós vamos ver isso na resposta. Vamos lá? A intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra. A intenção. Qual é a intenção da pessoa? Aquele que não tem em vista senão respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria a caridade. É preferível, então, que ele evite dizer certas coisas que demonstrariam que ele está em contradição com a religião tradicional daquele grupo, por respeito aos outros, fica na dele. Porém, ele faz melhor do que alguém que começasse a dizer: vocês são burros, vocês são ignorantes, vocês são os tapados, eu aprendi a verdade, vocês é que estão atrasados. Aqueles que ridicularizam. A postura daquele que não se declara por respeitar aqueles com quem ele convive, por saber que aqueles que estão ali se sentiriam como que traídos pela sua escolha, é melhor do que a postura daquele que, querendo mostrar que já é de outra religião, fica humilhando os que continuam da religião antiga. Mas, agora vem a segunda parte. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Nós vemos isso nas campanhas eleitorais. Gente abortista, gente que está matando criança, defendendo o crime do assassinato intrauterino, indo na igreja, fazendo o sinal da cruz, fazendo o Pai Nosso com os padres, com os religiosos, para tentar afastar, naquele momento em que o voto é necessário, a pecha de que eles são anticristãos, como eles são de verdade, que eles não querem saber da família. Agora todo mundo é cristão, é familiar, vai na igreja, pega a criancinha no colo. Esses são os hipócritas a que se refere a resposta dos espíritos, para obter vantagens materiais, para obter a aquiescência dos outros, para aparecer bem na fita, para receber o voto. Eles são tudo. Eles são cristãos de primeira linha, eles são devotos de Maria de Nazaré, eles carregam o círio na procissão, até conseguirem ser eleitos. E depois eles ficam votando todas as leis que matam os idosos, que matam as crianças, que acabam com a vida dos fetos, porque eles não querem nada que venha a gerar a noção da responsabilidade com a vida. Eles são contra a vida. Que querem acabar com as religiões, querem acabar com as igrejas, querem acabar com o cristianismo, porque o cristianismo prega algo que eles temem muito, prega essa ligação com Deus, prega essa ligação com a família, e é tudo isso que esse povo, que essas pessoas, infelizmente, desejam destruir e banir da nossa sociedade. Então você vê que isso é ridículo aos olhos de Deus. Deus não aprova essa falsidade.
Se é por interesse econômico, interesse político, interesse social, para aparecer na fita, para sair no jornal, lá uma fotografia do fulano, na cerimônia, isso tudo é um teatro. E não é sincero. Porque a intenção do indivíduo não é, de verdade, professar aquela crença. Ele vai lá como um rato que está na condição de dizer que não come queijo. Aliás, outro dia, essa semana mesmo, eu vi um desenho em que aparece assim, um lobo fazendo um discurso no microfone. E um monte de ovelhinhas assistindo o discurso do lobo, e o lobo dizendo: eu prometo que se eu for eleito vou me tornar vegetariano. E as ovelhinhas: muito bem, muito bem. As ovelhinhas que vão ser devoradas pelo lobo assim que ele for eleito. Exatamente. Nessa hora ele precisa das ovelhinhas para ser eleito. Mas depois que ele é eleito, ele manda todas pro matadouro. É assim que funciona. Cuidado, só querem enganar você. Inclusive na religião, viu, gente? Nas casas espíritas está cheio de gente com uma falinha meio labiosa, sabe? Meio, temos que defender os pobres, mas que nunca vai lá onde está o pobre. Ele só quer induzir você a ter uma noção que é justamente dos materialistas, para você se indignar com a injustiça social. Não é para você combater usando o seu dinheiro, usando sua saúde, sua energia para diminuir o sofrimento. Não. É apenas para fomentar aquilo que eles chamam de progressismo, que é, na verdade, um braço bastante longo do materialismo, que é aquilo que eles estão buscando fazer em todas as religiões. Entrar por baixo nas aulinhas de evangelização, na ação dos jovens, nas reuniões da mocidade. Tem um monte de comunistoide, de materialista com esse discursinho barato, tentando fazer com que você ou seu filho que está na evangelização, ao invés de entender um Jesus amoroso, um Jesus que respeita a vida, que respeita a família, transforme-se em um de gladiador aí de valores materialistas. E é esta a advertência que nós estamos vendo naquilo que significa a sincera devoção a Deus. Não é a omissão, não é a submissão, é a devoção consciente e lúcida, em que você não cede valores e princípios, senão por outros melhores, mais nobres, mais elevados. Daí é importante a adoração, porque a adoração coloca você com responsabilidade diante da divindade. Coisa que esses nossos irmãos odeiam. Eles não gostam de ser responsáveis, querem fazer de tudo, mas não querem ser responsáveis por nada. E isso é uma desgraça na estrutura social onde eles se estabelecem. Como você está vendo em muitos lugares do mundo acontecer. Agora nós vamos para a pergunta seguinte, Solange. Vamos lá? Nós vimos que essa adoração ela é ouvida, vamos dizer assim, quando existe a unção, a sinceridade, a verdade no coração. E agora Kardec faz a seguinte pergunta. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Será que Deus prefere que essa adoração seja feita por um grupo de pessoas, ao invés de só um lá adorando, rezando sozinho lá, se conectando sozinho lá na sua casa ou no seu ambiente? Rezar em conjunto é mais forte, mais preferível do que rezar sozinho? Vamos ver o que os espíritos respondem. Vamos lá. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Ou seja, a diferença é apenas da questão da intensidade vibratória, daquilo que um conjunto de mentes em harmonia é capaz de emitir de forma mais potente. O chamamento, a ligação com a superioridade. Não é que... Me diz uma coisa. Se você tem um palito de fósforo, ou você tem um maçarico,
aquele negócio que você põe a gás e ele, né? Um é melhor do que o outro para acender uma fogueira? Não necessariamente. Você pode acender uma fogueira gigantesca, pode pôr fogo num prédio com um palito de fósforo. Ou você pode pôr o fogo também com um maçarico. Então o que eles estão dizendo é que a oração, a adoração é sempre uma coisa positiva e nobre. Seja individual, seja coletivo. Porém, quando se faz isso de forma conjunta e há harmonia, há uma direção de todo o pensamento para o mesmo fim, isso atrai com mais poder, com mais força, os espíritos que estarão respondendo a esse contingente de pessoas que está pedindo o mesmo objetivo, que está visando o mesmo foco. É isso que ele está dizendo. Porém, isso não está impedindo que indivíduos possam sozinhos conseguir os objetivos que almejam. Daí ser importante que você perceba. É preciso que numa reunião coletiva se priorize a unicidade, a harmonia de pensamentos. Você já deve ter visto na casa espírita que você frequenta uma plaquinha que está escrito assim: o silêncio é uma prece. Ou seja, essa plaquinha indica o quê? Que quando você entrar ali, fique em silêncio. E em silêncio comece a pensar em Deus. Porém, parece que na casa espírita todo mundo que vai é analfabeto. Todo mundo que vai na casa espírita, sobretudo naquelas grandes casas que tem muita gente, essas pessoas não sabem ler e escrever, porque elas leem aquele negócio, não entendem o que é ficar em silêncio, nem entendem o que é uma prece, porque o pensamento faz barulho. Sabia disso? Olha lá, ó. O pensamento, ele emite energia, ele emite forma, e ele cria vibrações. Estamos falando sobre isso no nosso programa, O Espírito da Letra, estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, que é apresentado aqui na TV Mundo Maior também e no nosso canal youtube.com/O Espírito da Letra. Neste livro, ele está explicando a correlação entre a matéria, a energia mental com a energia elétrica. E o nosso cérebro como um gerador de energia. Então, isto produz movimento à nossa volta. Então, uma pessoa vai numa instituição e ela carrega o pensamento só em coisas ruins, ela está pensando em um monte de coisa, ela está agitando o ambiente vibratório no sentido contrário àquilo que deveria ser. E se o número de pessoas é muito grande e o pensamento delas não é harmônico, aquilo vira um festival de confusões. Cada um pensando em um determinado objetivo, com raiva, ou pedindo dinheiro, ou pedindo coisas, ou se revoltando contra A, contra B, contra C. É muito complicado para a harmonia do ambiente. Por isso que as casas espíritas geralmente possuem música ambiente, possuem uma iluminação um pouco menor para facilitar que a pessoa entre em meditação. Tem lá as solicitações de silêncio, para que a pessoa tenha consciência. Vamos tratar todo mundo como adultos, não é? Imaginando que todo mundo cresceu, só porque o corpo ficou grande. Mas você vai ver quanta gente criança vai na religião. Quantos de vocês, quantos de nossos irmãos católicos vão na missa e não conseguem rezar? Porque aquilo é uma balbúrdia, é um tumulto, uma confusão. E ao invés da pessoa se interiorizar, fica passando raiva. Então você percebe que a mente está na base de todo esse processo. E quando nós encontramos essa ação, como disse a resposta, que você vai ver novamente na tela, em comunhão, um número maior de pessoas que têm o mesmo pensamento e o mesmo sentimento, eles se conectam mais facilmente e são capazes de iluminar mais, o que atrai mais bons espíritos. É apenas por isso. Agora, é preferível um indivíduo bem concentrado do que 10 dispersos. Não é o número de pessoas, é a capacidade de sintonia, ok? Solange? Isso mesmo, e agora Kardec vai para um outro extremo, porque ele está falando, bom, orar em conjunto, né, em grupo, nós vimos que tem toda essa energia, essa vibração.
Mas Kardec agora vai para um outro lado, perguntando o seguinte: os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Aquele carinha que fica lá no topo da montanha, vivendo, mentalizando Deus, elevando seus pensamentos, não é? Tendo aquela vida voltada apenas a esse louvor, a essa conexão, ele tem algum mérito aos seus olhos? Aquela pessoa que entra no seminário, que vai dedicar a sua vida à reza, que vai se tornar padre ou vai se tornar freira, vai passar a vida inteira estudando, às vezes em uma forma apenas contemplativa, de ficar lá em oração o tempo inteiro. Isso produz algum mérito para ele? Isso é agradável para Deus? Vamos ver o que os espíritos respondem. Não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que a sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que ele não haja feito. E ele dá o número da pergunta 640 do Livro dos Espíritos. Nós veremos daqui a algum tempo, ou já vimos inclusive, a pergunta 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? E a resposta é como se cometesse. Aproveitar é participar. Mas a pergunta 642, logo abaixo, nós comentamos recentemente, é justamente nesse sentido. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? E a resposta é não. É preciso fazer o bem, no limite das suas forças, porque todos serão responsáveis pelo mal que decorra de um bem que não foi feito. Vimos isso há 2 programas. Então, não adianta ficar só no reza, 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 enquanto o mundo está caindo, está despencando. É preciso ser útil. E essa é a condição. Visto aqui que os Espíritos estão dizendo que Deus deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Então ele não está aqui apenas para cruzar os braços e ficar orando a Deus. Ele tem deveres sobre a terra. Ele tem uma missão, ele tem que cumprir trabalho. E na verdade, ele tem que servir. Ele não está aqui só para viver para ele. Ele tem que servir, ele tem que contribuir com algo de útil na terra. Senão, a sua vida vai ter passado em vão, em brancas nuvens, não é? Porque quem vive só para si e não colabora para o progresso da humanidade é uma vida praticamente inútil. Não faz o mal, mas não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. E rezar só, como disse a resposta. Deus quer que se pense nele, mas não apenas nele. Já que o homem tem que pensar na família, pensar nos amigos, pensar no trabalho, pensar na sua realização, pensar no bem dos outros. E isso é tornar-se útil, ok? Bem? Muito bem. Chegamos ao fim. Ao final, e nós esperamos vocês no próximo programa, Espiritismo Sem Mistério. Lembrando que você poderá também, aproveitando que a gente tem um minutinho, conhecer as obras do Espírito André Luiz no programa que se chama O Espírito da Letra. Anota aí, O Espírito da Letra. E lá nós temos especialmente o livro Os Mensageiros. Deixa eu dar um aviso aqui, Solange. Agora, no final do mês de março, vai haver a Semana Santa. Semana Santa vai ser na sexta-feira, 29 de março. Mas no dia 28, nossa instituição lá em Campinas estará realizando a cirurgia espiritual à distância ou fisicamente para quem for. Então, na TV Alvorada Espírita, você terá informações a esse respeito. No site tvalvoradaespírita.com.br, você poderá acessar, inclusive saber quando vai ser. Dia 28 é quinta-feira da Semana Santa.
você que queira ou que precise, sem corte na pele, totalmente gratuito. Essa é uma atividade que a nossa instituição já realiza há mais de 30 anos. Então, se você precisar, pode entrar lá. Nós temos um site chamado tratamentoespírita.com.br que te dá informações sobre isso, tá bem? Para você fazer a sua cirurgia à distância. Ou, se quiser ir também no local, no dia, fisicamente também, ok? Também. Então, Um grande até abraço. lá. Felicidade para todos. Beijão. Muita paz. Espiritismo sem mistério.